Olá, meu nome é Patrícia. Para quem não me conhece, eu tenho minha primeira formação em psicologia pela UERJ, tenho formação em teologia pela FACETEM e em pedagogia pela UERJ também. Nós vamos trabalhar com teologia sistemática e nós precisamos fazer um apanhado geral do que se trata a teologia sistemática. Por muito tempo eu tive algumas dúvidas a respeito da teologia sistemática. O que é teologia sistemática e por que é tão importante nós estudarmos a teologia sistemática? Só para a gente ter uma orientação mais prática, a teologia sistemática é um ramo da teologia que compõe algumas matérias da teologia. Para facilitar os estudos, foi dividido em algumas matérias que compõem o sistema teológico. Então, nós temos um sistema teológico e dentro de cada sistema teológico existe a sua própria teologia sistemática. Vejamos, o sistema teológico pentecostal vem de Armínio, John Wesley. O sistema teológico mais reformado vem do calvinismo. E aí nós temos dentro deles, estudamos diversas matérias diferentes umas das outras. Nós vamos estudar algumas matérias e o outro sistema teológico estuda algumas outras que acham mais pertinentes. Dali eu estou dando um apanhado geral para a gente poder entender como são diferentes esses sistemas, essas teologias sistemáticas e como cada orientação parte de um ponto de necessidade de estudos. Então, nós temos dentro das teologias sistemáticas diversas matérias. Podemos estudar escatologia, cristologia, angelologia ou angelologia, eclesiologia, teontologia, soterotologia. Então, são várias as matérias e cada teologia sistemática vai decidir quais são as mais pertinentes aos seus estudos. Nós vamos estudar com respeito a Langston, que vai falar muito bem em seu livro a respeito da teologia sistemática, do que se trata e alguns pontos importantes, pertinentes para os nossos estudos. Então, só para iniciar, a gente precisa dizer que a teologia sistemática ela vai facilitar os nossos estudos, para que a gente possa compreender melhor e para que a gente possa dividir as matérias diante dos nossos estudos. Então, nós precisamos trabalhar no sentido de dividir para compreender melhor. E não um apanhado geral, onde nós vamos ter certas dúvidas do conhecimento de certos pontos. Então, precisamos nos apoderar, desembaraçar as matérias para que a gente possa se apropriar da nossa teologia sistemática. Nosso primeiro ponto é sobre a religião. Então, o que Langston vai falar? A definição dele de religião é a vida do homem e suas relações sobre-humanas. O que significa isso? A vida do homem em relação ao poder que o criou, a autoridade, não simplesmente a Deus. A gente pode falar de Deus, Jesus Cristo, mas desde sempre o homem sempre teve a necessidade de se aproximar do sobrenatural, de se aproximar de um ser que o criou, que rege o universo. Alguns pensam em se aproximar de uma luz, de uma energia cósmica. Nós pensamos em nos aproximar de Deus, o Deus Criador, aquele que criou os céus e a terra. Então, sempre houve a necessidade no homem de se aproximar de Deus, de ter um contato, de ter algo que aproximasse este homem de Deus, aproximasse o nosso ser, as nossas vivências, as nossas experiências de Deus. Então, nós nos lembramos nos estudos de história, desde o ensino fundamental, que nós estudamos tribos de todos os tempos, de todos os lugares do mundo, e cada tribo sempre teve o seu sistema religioso. O sistema religioso, seja qual for, ele sempre fez parte do homem, do ser humano, e essa busca do ser humano
pelas suas origens. Nós encontramos isso também no cristianismo. Quando Deus fez o homem, ele soprou no homem o fôlego de vida. Então nós entendemos que em muitos momentos nós temos essa sede de saciar aquele que nos proporcionou vida, ou seja, de onde nós viemos. E muitos entendem dessa forma a necessidade do homem em buscar a Deus, em buscar a face de Deus, em conhecer a Deus. E é uma situação muito importante a gente entender que isso é intrínseco do homem, isto está dentro do homem. É uma necessidade de todo homem, em algum momento de sua vida, buscar o Criador, buscar a face do Criador. Precisamos diferenciar a questão da religião e teologia. Religião é vida, é a necessidade de buscar a Deus. E teologia é uma doutrina, é um estudo das coisas de Deus a respeito de tudo que Deus tem como símbolo, como sentido para o ser humano. Então, para a gente diferenciar religião e teologia. Para a gente entender um pouquinho de religião, a gente vai lá no Novo Testamento. Nos livros do Novo Testamento que retratam a vida de Jesus, o ministério de Jesus foi baseado em alguns pontos. Jesus teve seu ministério em torno de 3 anos. A maioridade dos judeus é com 30 anos de idade. Então, ele, a partir dos 30 anos, quando ele foi batizado por João no Jordão, ele começou o seu ministério, porque ele precisava concretizar a lei na vida dele. Então, a partir daquele momento, ele pôde iniciar o seu ministério. Jesus curou, Jesus esteve com os discípulos que batizaram, Jesus libertou. E eu destaco um ponto muito importante: Jesus combateu a religião. Mas é muito difícil, às vezes, a gente entender a questão do combate à religião. De certo modo, nós somos religiosos, porque nós procuramos uma ligação, espiritual com o nosso Criador. Mas a religião que Jesus combatia era uma religião que estava pautada somente nos atos. Isso é importante a gente entender. A religião que trabalha o homem como indivíduo, que vê o homem como um indivíduo que tem necessidade do seu Criador, tem necessidade na busca por Deus, é algo espiritual, é algo que vem de dentro do ser humano, é algo que tem a ver com a alma e não simplesmente com as ações. O que Jesus combatia era exatamente a questão das ações em detrimento do coração, em detrimento do sentimento. Jesus combatia a questão das ações em detrimento do caráter. Jesus combatia as ações em detrimento da personalidade. Porque quando nós buscamos a Deus, o nosso Criador, aquele que ama, aquele que tem amizade, costuma ser parecido. Então, o que Jesus queria é que nós fôssemos testemunhas, nós fôssemos amigos, nós estivéssemos próximos dele. Mas próximos como? Fazendo ações, praticando atos? Não, também. Mas, impressionantemente, o que Jesus queria dizer era que nós precisávamos ser parecidos com ele no tocante à personalidade, no tocante a um coração voltado para Deus. E não somente a respeito de atos, não somente quando as pessoas estavam olhando. Então, Jesus combatia a hipocrisia no sentido de que nós precisávamos ser transformados, ter uma mente, um caráter parecido com o dele. Essa é a diferença entre ser cristão e parecer cristão, entre ser cristão e viver uma religião. O que Jesus combatia era que nós deveríamos, ao invés de expressar para que os outros pudessem ver, nós deveríamos expressar porque somos felizes em ter a Jesus, Expressar as nossas ações, o nosso contentamento, a nossa alegria, porque somos salvos por Ele. E a nossa alegria é tanta que nós praticamos o bem. E não praticar o bem para adquirir algo, para ser salvo ou para ter algum benefício em relação à sua bondade. Isso Jesus combatia. Isso para ele era sem sentido. Então Langston continuava e ele disse assim: a religião
é verdadeira na proporção em que possui e realiza a ideia da personalidade de Deus e das suas relações com o homem. Então, quando o homem se aproxima de Deus, quando ele busca Deus de verdade com seu coração, ele está mais próximo da personalidade de Deus, de conhecer a Deus verdadeiramente. Então, o combate de Jesus pela hipocrisia era, na verdade, um toque no homem. Olha, você precisa buscar com seu coração. Você não pode só agir de acordo. Você precisa agir de dentro para fora. E ele usa uma frase que é muito interessante, muito famosa de Lincoln, que ele diz: pode enganar-se um povo por algum tempo, uma parte do povo por todo o tempo, mas não se pode enganar todo um povo por todo o tempo. Por isso é que nós precisamos ser sinceros e buscar a face de Deus com mais sinceridade. Como é que buscamos a face de Deus? Conhecendo a Deus. Como conhecemos a Deus? Buscando na sua palavra, na oração, intimidade com o Senhor. Essa é a maneira com a qual nós temos de nos aproximar deles e buscar a personalidade do Senhor. Langston começa com uma frase muito interessante no tópico 2. A teologia estuda aquilo de que a religião é a realidade. Então, a religião ela fala de uma vida com Deus, de uma vida pautada de experiências com Deus. E a teologia é o conto daquilo. Tudo que nós estudamos em teologia, na Bíblia, e temos muitas experiências de homens e mulheres que viveram grandes coisas com Deus, eles viveram através de uma religião, de uma ligação com Deus, de uma vida com Deus. Nós hoje podemos estudar a vida deles, as experiências deles. Mas será que é só isso? Será que é suficiente para nós, como cristãos verdadeiros, conhecer a experiência do outro? Ou será que nós precisamos viver experiências com Deus? Eu diria que nós precisamos sim viver experiências com Deus. Precisamos ter uma vida pautada em experiências, em vivências, histórias para contar. Essas histórias, essas experiências é o que faz com que nós nos aproximemos mais de Deus, com que sejamos amigos. Às vezes podemos perguntar, como isso pode acontecer? Se nós temos um amigo de longa data, que vivemos muitas histórias e nos encontramos 10 anos depois, podemos sentar para tomar um café e conversar com esse amigo a respeito do que vivemos. Contamos histórias, rimos e esse é um momento muito prazeroso. A mesma coisa acontece com Deus. Quando nós vivemos experiências com Deus, nós temos histórias para contar. E a nossa vida, ela cresce em fervor, porque nós estamos muito próximos de Deus. Aquele que não tem intimidade não conhece. Intimidade, ela se adquire. Confiança, ela se adquire. Então, se nós pensamos, eu vivo uma vida com o Senhor, mas eu não tenho experiências para contar, que tipo de vida seria essa? Então, se você não tem uma vida de experiência, peça ao Senhor. Comece a se aproximar dele, comece a ter intimidade com ele. E as experiências vão surgindo e à medida que você vai convivendo, que você vai conhecendo, lendo a palavra, que você vai orando, que você vai falando com ele. E aí, a gente vem para o tópico 3, que vai falar sobre a revelação. O que é a revelação? A revelação, ela é a manifestação que Deus faz de si mesmo. Deus manifesta a sua glória, a sua presença em nossas vidas. E aí nós compreendemos dessa forma ou de outra forma, da maneira que Deus quer. Por isso é que nós temos que ter o nosso coração sempre aberto. Senhor, eu preciso entender o que o Senhor quer me dizer. Isso é importante para que a revelação ela seja bem conceitual em você. Então, não podemos esquecer que o centro de toda a revelação é a pessoa de Deus. Jesus frisou bem essa verdade quando ele disse que quem vê o Pai, vê a mim. Deus, ele nos revela aquilo que ele quer. A revelação, ela não tem por fim informar o homem sobre Deus, mas também descobrir Deus para o homem, descortinar Deus para nós. Deus precisa, ele quer que o homem o conheça, ele quer que o homem o veja, o entenda.
né? Nós não podemos ver a Deus face a face, mas nós podemos conhecer a Deus através da revelação, através daquilo que Deus quer nos mostrar e nos apontar. Mas qual é o objetivo da teologia sistemática? O objetivo da teologia sistemática é relacionar os fatos, selecionar e relacionar as matérias para que a gente possa conhecer melhor a pessoa de Deus, dividindo em tópicos, né, aquilo que nos facilita a compreensão. Então, diante da Bíblia, nós podemos estudar uma teologia organizada, e aí nós podemos entender mais facilmente através das explicações. É claro que nós não vamos só entender a teologia sistemática através de leitura, mas através de explicações, através de estudos mais aprofundados, nós vamos ter essa oportunidade de conhecer melhor.